Louvo a Deus pela rica oportunidade de estar mais uma vez com vocês, para nós estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós chegamos ao final do trimestre, estamos na 13ª lição, que será ministrada no dia 24 de setembro de 2023, em todas as igrejas das Assembleias de Deus no Brasil e em outros países que adquirem a revista da CPAD. A lição que nós vamos estudar, ela traz o título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. É um assunto muito interessante, eu espero que vocês fiquem atentos, vamos analisar de forma cuidadosa, embora não muito profunda, dado ao tempo, mas que será suficiente para que possamos ministrar no próximo domingo uma lição com excelência. Espero que possa acrescentar mais alguma coisa na bagagem que vocês já têm para ministrar esta lição no domingo. E como eu já falei, estamos finalizando o trimestre. Estudamos uma série de lições que aborda sobre o tema geral a Igreja de Cristo e o Império do Mal, quando a lição refuta o comportamento do mundo e aborda a posição da Igreja nesse contexto. A nossa lição ela tem um texto áureo que diz o seguinte: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco, conforme está aqui na revista e abordado em Mateus 1:23. Esse nome tão sublime, tão magnífico, quando ele diz que o nome será Emanuel, que é uma palavra hebraica, ela começa com o termo Emanu, que tem a mesma raiz da palavra emuná, que no hebraico significa amém, de onde derivou-se a palavra amém, que também significa permanência, que assim seja, e também significa fé. E o termo El é uma abreviação do nome de Deus, ou da pronúncia do nome de Deus, conforme alguns imaginam, mas não existe uma certeza absoluta, uma vez que o verdadeiro nome de Deus não se conhece, apagou-se no tempo, o que se tem são deduções. A verdade prática diz: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. E quando nós falamos em valores do reino de Deus, conforme o próprio título da lição nos assegura, o reino de Deus é o conjunto de bênçãos, de benefícios que Deus oferece ao seu povo, à sua igreja. Então, o reino de Deus está aqui implantado. O reino de Deus está no mundo, embora não pertença ao mundo. De maneira que, paralelo à existência do sistema mundial, o reino de Deus permanece aqui. O texto básico da lição está em Mateus, capítulo 1, os versículos 21 a 31, e também Gálatas, capítulo 4, versículos de 3 a 7. Temos 3 grandes tópicos das lições, com os seus subtópicos. O primeiro tópico diz: o reino de Deus no mundo. O segundo diz: as bênçãos de uma vida no reino. E o terceiro: os males de uma vida no mundo. Nós vamos analisar de forma simplícita, mas suficiente para nossa edificação, nosso conhecimento, começando pelo tópico 1. Antes, a introdução nos mostra justamente
sobre a revelação das Escrituras de um futuro reino milenar, como diz textualmente, porém, na presente dispensação, ou seja, a dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Então já falamos, o reino de Deus é a presença, é a manifestação da igreja com os atributos que o Espírito Santo lhe concedeu para sobreviver a este mundo de treva. A dispensação da graça é o que nós chamamos esse período em que o Evangelho é manifesto através da igreja, manifestando o amor de Deus para com os homens, se bem que Deus sempre agiu dessa forma, desde o princípio. Quando nós falamos em dispensação da graça, que é uma forma didática da gente ensinar a maneira como Deus está agindo no presente século, de forma mais explícita, de uma forma mais clara, isso não quer dizer que a salvação antes não era pela graça, era assim. No Velho Testamento, Deus continuava salvando, continuava fazendo milagres, fazendo maravilhas, sem que houvesse atributo humano para isso. Sempre foi pela graça, seja no Novo ou no Velho Testamento. Agora, nesse período que nós chamamos de dispensação da graça, houve uma manifestação mais evidente, mas ninguém nunca foi salvo pelas obras. A própria palavra de Deus assegura isso. E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então não foi as obras que salvou Abraão, foi a sua fé, foi a sua crença. Basta crer para que Deus se manifeste de forma graciosa na vida das pessoas. Então, e quando nós falamos de reino de Deus, nós podemos dividir esse reino em duas etapas. O reino espiritual e o reino literal. O reino espiritual se faz presente agora. O reino de Deus está aqui. É como diz a própria palavra de Deus, o reino de Deus está entre vós. Mas no milênio, o reino de Deus será literal. O próprio Jesus Cristo, corporeamente, ele vai governar o mundo a partir do seu trono em Jerusalém. Mas ele agora está entronizado dentro da igreja e o seu reino age de uma forma espiritual. Então, o que nós podemos observar, conforme está já no item 1, a encarnação de Cristo, porque Cristo, quando se manifestou, ou seja, ele se fez presente, porque antes, um Deus transcendente, ele tornou-se um Deus imanente para habitar entre os homens. O próprio Jesus Cristo, que é Deus materializado, ele veio em carne e se manifestou entre os homens para implantar o seu reino espiritual a partir da igreja. Então, o instrumento que Deus usa para manifestar o seu reino é a igreja. E ele veio justamente, como assegura Mateus, assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus Cristo.
Esse evento se deu pela concepção do nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é filho do Altíssimo. E nós encontramos justamente lá em João 1:14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque antes era o Logos, e o Logos se encarnou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, cumprindo o seu ministério terreno, ele foi assunto aos céus para que ele possa implantar o reino espiritual. Antes dele partir, ele entregou para os seus discípulos e, consequentemente, para a sua igreja, todos os princípios, as normas, a ética, a maneira como a igreja deveria se conduzir neste mundo. Então, nós encontramos no subitem 2, a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem central do Evangelho. Não existe um Evangelho, não existe uma salvação sem arrependimento. E essa mensagem contundente, pregada pelo Senhor Jesus Cristo e também por João Batista, quando ele falou: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependimento é o fundamental. Nós não podemos que estamos no reino de Deus sem um arrependimento. Alguém está no mundo. Eu vou repetir. O mundo jaz no maligno. Mas o reino de Deus está implantado no mundo. Então há um contraste. O mundo de Deus e o mundo dos homens. Há esse contraste. O mundo de Deus está dentro do mundo dos homens. É por isso que os dois não se unem. Há um conflito, há um embate. A luz não consegue se unir com as trevas, mas a luz veio justamente para dissipar as trevas. Então a igreja, ela tem a missão, a nobre missão de anunciar a um mundo em trevas o reino de Deus. A luz precisa brilhar na vida de cada um que foi chamado para este fim. Então diz aqui a palavra de Deus, a qual fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que é justamente uma expressão que indica uma mudança da mente, uma mudança completa, voltar atrás, retroceder. É um novo nascimento. Então, arrependimento, a expressão arrependimento a partir do original, ela é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. Arrepender-se é abdicar de todas as prerrogativas humanas, é negar a si mesmo, é uma mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de visão. Porque se a pessoa não provar esses elementos, ele não se arrependeu. E se não se arrepende, não tem como dizer que nasceu de novo. A igreja precisa entender isso. Então é muito fácil identificar, dentro deste mundo tenebroso, dentro deste mundo de trevas, o que é verdadeiro e o que é falso. Se a mensagem, se a pregação, se os ritos, se a conduta não visar o arrependimento das pessoas,
então essa não é verdadeira. O que é que está pregando a sua denominação, a sua igreja ou a sua religião? Se o tema central não for o arrependimento, se a centralidade da mensagem não for o Senhor Jesus Cristo, então essa não é verdadeira. É preciso estar atento a esse detalhe, a este grande detalhe. O subitem 3 diz os valores do reino de Deus. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus revelou toda a norma, todo o princípio ético que o crente deve se comportar, deve se conduzir. Então, o que foi que o Senhor Jesus Cristo, em suma, em síntese, mostrou no grande Sermão da Montanha? O comportamento do ser humano diante dos homens, diante do mundo. Então, ele mostrou que é necessário o controle da ira, pediu ou orientou a fuga da imoralidade sexual, ensinou que o casamento é indissolúvel, ensinou sobre a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração e o jejum, a partir de um coração sincero, não julgar os outros, ter um coração justo. Este foi o grande alerta que o Senhor divulgou para os seus discípulos, que, por sua vez, repassou para os demais, para a sua igreja, para a palavra de Deus no Novo Testamento. E é muito simples, está escrito. A Bíblia é muito clara, não precisa ser exegeta para entender essas coisas. Uma simples leitura da Bíblia é suficiente para as pessoas entenderem isso. Como é que o crente, como é que a igreja deve se comportar. Está aqui, em síntese. Como é que nós devemos viver. Então, fazendo uma análise ou uma autoanálise, a gente pode imaginar como é que eu estou me comportando diante do mundo, diante de Deus. Eu estou seguindo esses princípios? Se não existe, se não está, então é preciso rever a nossa salvação, a nossa crença. É preciso rever alguns critérios. A igreja precisa rever alguns critérios bíblicos, algumas normas bíblicas, porque, caso contrário, nós não estamos vivendo ou não estamos praticando o que ensinou a palavra de Deus. Eu volto a lembrar, para que nunca venhamos nos esquecer, a igreja precisa agir de forma totalmente diferente do mundo. A igreja não precisa ou não deve se conformar com o mundo. Se o mundo aplaudir a igreja, tem qualquer coisa errada dentro da igreja. Porque são antagônicos os pensamentos, as atitudes, luz e trevas. Se alguém defende alguns princípios que vai de encontro à palavra de Deus, então essa pessoa ainda não nasceu de novo, é só religioso. Porque aí está a grande confusão. O religioso e o crente salvo. O religioso pode conduzir Bíblia, o religioso prega, o religioso tem cargo, o religioso ministra a palavra, mas
o religioso não vive esses princípios fundamentais da palavra de Deus. É só a aparência. Como diz a palavra de Deus mesmo, é sepulcro caiado. É uma aparência. É semelhante aos fariseus. E o que é que Jesus chamou? De como o Senhor Jesus chamou os fariseus? De hipócritas. De raça de víboras. Agora vocês imaginem o que Jesus não diria hoje com pastores, com líderes, com igreja, nesse mundo mercantilista, onde o interesse pessoal fala mais alto do que a palavra de Deus na vida dessas pessoas. Precisa rever esses fatos. O tópico 2 diz as bênçãos de uma vida no reino. Primeira, remissão dos pecados. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. É o que está lá em Gálatas 4 e 3. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista, supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir a humanidade da escravidão do pecado. Deste modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. A coisa mais linda, mais significante, mais marcante, se deu justamente no Calvário. Foi lá que o Senhor Jesus Cristo escreveu a nossa história. Foi lá que ele determinou, com aquela atitude, com aquele gesto, o nosso ingresso no reino de Deus, no reino dos céus. Porque todos nós estávamos condenados à morte. Tínhamos uma dívida para com Deus. Agora, a coisa mais linda que eu acho, a última palavra do Senhor Jesus na cruz foi justamente essa. Depois de ele haver perdoado os pecados, depois de ele dizer que teve sede, depois dele indagar ao Pai porque lhe desamparou, e finalmente, quando ele rendeu o seu espírito a Deus, ele disse uma palavra tão linda na língua hebraica, no aramaico, Nishilem. Quando ele gritou, porque diz a Bíblia que ele bradou, Nishilem. Esse Nishilem quer dizer foi pago, ao pé da letra quer dizer foi pago. Está consumado, concluído, dívida paga. Quando foi traduzido para o grego, então a palavra Nishilem, que ele falou no hebraico, escreveram Tetelestai, que é muito equivalente, mas não tão rica como Nishilem. Tetelestai era justamente a palavra muito usada na linguagem jurídica, no mundo grego. Então, quando o juiz dava uma sentença, ele carimbava Tetelestai. Ou quando alguém pagava uma dívida, o carimbo de quitação era Tetelestai. E foi justamente isso que Jesus fez. Ele quitou nossa dívida. É por isso que Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse: a cédula, ou seja, a dívida que era contra nós, ele cravou na cruz.
Que coisa significante. Isso é que vale dizer que nós não devemos mais nada. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. A dívida que nós tínhamos com Deus, o Senhor Jesus Cristo pagou no Calvário. Glória a Deus. O subitem 2 diz: noutro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos, reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo, como resultado de nossa adoção. Agora, como filhos, somos também herdeiros de Deus para com Cristo. Que grande, que lindo significado. Nós herdamos tudo que pertencia a Deus, por direito, porque com a morte de Cristo, simbolicamente, os seus filhos herdaram o que era seu. Então, tudo que Deus ofereceu a Cristo, nós adquirimos, nós herdamos, nós conquistamos, não pelos nossos méritos, não pelas nossas condições, mas por Cristo. Ele assumiu tudo. Ele tomou para si todas as nossas dívidas, todas as nossas falhas, e fomos redimidos pelo seu sangue. O item 3, os males de uma vida no mundo, a escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é escravo do pecado, João 8,34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Segundo Pedro 2,19. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Tantas pessoas estão presos, estão algemados pelo pecado, embora ele saiba que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, embora ele saiba que é o único caminho, mas isso não é suficiente para uma salvação ou para uma libertação. Se Cristo não nos libertar, jamais seremos livres. Está lá em João, capítulo 8. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem por si só é incapaz de fazê-lo, mas Cristo pode. Mas há uma condição. É preciso que alguém aceite isso, porque Jesus não força. A pessoa deve tomar a decisão de aceitar e arrepender-se. A pessoa precisa manifestar o desejo de ser liberto, porque tem pessoas que se acomodam com o pecado e não sente o menor desejo de arrepender-se. A Bíblia chama isso de iniquidade. Então, o que é iniquidade? É a aceitação do pecado. É quando alguém se conforma com o pecado. É quando alguém se deixa escravizar pelo pecado. Então, por conta disso, embora ele conheça Deus, embora ele saiba que Jesus Cristo é o Senhor, mas essa pessoa ainda não foi introduzida no reino de Deus. Ele pode até ser religioso, mas não salvo. E no subitem 2, diz: filhos da ira
e condenação eterna. Isso é muito triste. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelo desejo e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. As inclinações carnais, a impureza, a avareza e a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando é que vai ser manifesto a ira de Deus? Naquele grande dia, no Kairós de Deus. A grande questão é que atualmente o homem peca e nada lhe acontece. Este é o grande problema. Nada acontece com o homem. Blasfemam, mentem, perseguem, levantam falso testemunho, desobedecem a pais e a mães, agridem aos pais, se distanciam dos pais, perseguem os pais, apontam os erros dos outros, julgam e nada lhe acontece. Sabe por quê? Deus sempre dá a oportunidade do arrependimento. Ele sempre está esperando que alguém se arrependa. Se isso não acontecer, naquele grande dia, aí sim, será manifesto a ira de Deus, não somente sobre os homens de forma individual, mas sobre as nações. A ira de Deus vai ser manifesto sobre as nações. Quando? Na grande tribulação. Ou na tribulação, que abre no parênteses. 3 anos e meio de tribulação, mais 3 anos e meio da grande tribulação. E aí, a partir dos 3 anos e meio finais, é que com toda veemência será manifesto a ira de Deus sobre os povos. A igreja não se fará mais presente. Só os religiosos vão estar lá. Eu quero abrir esse parênteses. A igreja vai ser arrebatada antes desse episódio. A igreja. Os participantes do reino de Deus. Os crentes salvos. Mas os religiosos não. Os que praticam mentira, não. Os que enganam, não. Eles ficarão para provar da ira de Deus. Aprove Deus que jamais isso aconteça com um de vocês, ou com um de nós, mas que sejamos agraciados com a bênção do arrependimento e, consequentemente, o arrebatamento da igreja. Nisso eu creio. Que o Senhor nos abençoe e que esta lição possa servir de proveito, de bênçãos para as suas vidas. Espero que vocês aproveitem bastante esse encerramento de lição, nesse último domingo, 24 de setembro, para que você possa extrair coisas extraordinárias e possa crescer espiritualmente para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus vos abençoe.